Glória a Deus. Graça e paz do Senhor Jesus. Pegue a sua Bíblia aí, querido, no nome de Jesus. Vamos abrir no livro de Provérbios. Está no capítulo 23 e o versículo 26. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Fecha os teus olhos, vamos falar com o Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós te adoramos, ó Pai, por mais uma oportunidade. Te adoramos pela graça do Senhor, te adoramos pelas misericórdias, te adoramos pela salvação, pelo perdão dos pecados, te adoramos pela vida eterna, te adoramos porque tu nos alcançaste um dia, estávamos perdidos e fomos achados, ó Pai. Fomos perdoados, o teu amor nos alcançou, estamos aqui nessa noite. Por isso nos rendemos, reconhecemos a nossa pequenez, Pai. Por isso pedimos perdão pelos nossos pecados, reconhecendo quão fracos e falhos somos. Por isso temos necessidade do Senhor nessa noite. Estamos ofertando a nossa vida, ofertando o nosso coração, nossa alma, diante do Senhor nessa noite, neste culto. Recebe, ó Pai, o louvor de cada um. Fala conosco, como nós precisamos da Tua direção e da Tua vontade em nossas vidas. É assim que nós oramos, crendo em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Pode se assentar, querido. Não é proibido glorificar a Deus não, viu, irmão? Aleluia. Irmão, se existe um ambiente, um local que é muito desejado por Deus, preste atenção. Se existe um lugar que é muito desejado por Deus, eu vou falar aqui algumas coisas até humanas que pode parecer até heresia para você nessa noite. Mas se existe um local que Deus deseja muito ter acesso, ter liberdade para habitar, para poder fazer aquilo que Ele deseja, para poder fazer a sua obra, para poder mover a sua vontade e fazer com que o seu reino possa avançar, fazer com que os seus planos possam ter efeito. Se existe um local que é um alvo e desejo diário do coração de Deus, do Espírito Santo, é o meu e o seu coração. Alguém já disse assim, mas Deus não é açougueiro, Deus quer o seu coração. Porque nós, se levarmos essa mensagem para o lado da carne, do coração humano, sim, mas não é esse aspecto. Porque o coração aqui, que Salomão está falando, que o Espírito de Deus está falando através da boca dele, dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Há dois sentidos aqui. Primeiro ele fala da sede das nossas emoções, intenções, escolha, nossa alma, nosso intelecto, as nossas decisões, os nossos planos, o motivo pelo qual nós vivemos. Esse ambiente que é totalmente influenciável, e dependendo da forma como eu vivo, como você vive, pessoas que estão ao seu redor, que conversam com você, que falam com você, pode influenciar você para o bem ou influenciar você para o mal. Dependendo da vazão que você dá para quem você está ouvindo, você pode mudar a sua convicção, você pode mudar o seu foco, o seu interesse. Esse local que é tão desejado por Deus, mas também que é tão desejado num ambiente que fala do relacionamento do homem com a mulher, no amor eros, no amor que fala da intimidade. Esse ambiente que o homem deseja tanto da sua namorada, da sua esposa, o coração, e que tanto o esposo, a esposa deseja tanto o coração de um do outro. Alguém já disse assim que o coração é terra de ninguém. Jesus fala muitas vezes do coração. E quando Jesus fala do coração, Ele não fala coisa boa, irmão. Ele fala que do coração saem os maus pensamentos, as más intenções, os adultérios, as críticas, tudo aquilo que não presta sai do coração. Aí eu leio na Bíblia e vejo Deus dizendo assim: filho meu, dá-me o teu coração, e os teus olhos observem, com os teus olhos você possa observar, olha que interessante, os meus caminhos.
Aí a Bíblia diz, e você pode ler Mateus capítulo 6, Jesus, no seu grande sermão do monte, quando ele fala dos olhos, nossos olhos são a candeia do nosso corpo. Se os seus olhos forem bons, o teu corpo será luz. Se os teus olhos forem maus, com grandes trevas você será. Ele relaciona o coração, que fala da alma, e relaciona os olhos como a entrada da alma. Por que Deus está pedindo o nosso coração nessa noite? Porque esse é o lugar, irmão, da sua existência. Eu e você não somos corpo, alma e espírito? Não somos corpo, alma e espírito? Lembra que Jesus estava no Getsemane, e lá no Getsemane ele vai orar um pouco mais adiante, leva os 3 discípulos, e se retira um pouquinho mais para frente, e vai orar 1 hora. Quando ele volta depois da oração, quem que ele encontra dormindo? Os discípulos, irmão. Ele volta de novo, repreende eles, gente, vocês precisam levantar, precisam orar, vocês não conseguem vigiar 1 hora comigo? Vigiar 1 hora em oração? Jesus volta, vai mais 1 hora, a hora volta, eles estão de novo dormindo. Jesus mais uma vez conversa com eles e volta para a oração. Quando Jesus retorna novamente, eles estão dormindo. Jesus disse: basta, vigiai e orai, porque a carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então Jesus revela algo sobre o nosso espírito, que o nosso espírito está pronto, irmão. Amém? Você entrou aqui nessa noite para adorar a Deus, teu espírito está pronto. Amanhã, quando você vai para o trabalho, você vai para a vida, vai fazer o que você tem que fazer, o teu espírito está pronto para adorar a Deus. Sempre vai estar. Esse é o lugar onde o Espírito Santo move a adoração ao Pai. Deus não está pedindo para você: filho meu, me dá o teu espírito. Não, porque o teu espírito já está pronto para servir a Deus. Deus está pedindo o meu e o teu coração, irmão. Porque o meu e o teu coração fala da nossa alma. E a nossa alma fala das nossas decisões. A nossa alma fala daquilo que a gente pega, daquilo que a gente olha, daquilo que a gente sente, daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente escolhe. É esse lugar que Deus quer nessa noite. Amém? Porque se Deus tiver esse lugar, Ele pode intervir em todas as áreas da minha e da sua vida. Se Deus não tem esse lugar, irmão, eu vou viver um evangelho de mim mesmo. Eu vou fazer o que eu quero e vou dizer que sou crente. Eu digo: não, eu sou crente, sim, mas eu sou crente segundo a minha alma, não segundo o Espírito de Deus. E aí eu escuto essa voz dizendo assim: filho meu, dá-me o teu coração e os teus olhos observem os meus caminhos. Que as janelas da tua alma estejam aqui condicionadas nos meus caminhos, no meu propósito. Porque senão você vai ter problema na alma, você vai ter problema até no espírito. A tua convicção vai ser distorcida por pessoas que estão do seu lado falando coisas para você. Você vai deixar de ouvir quem tem que ouvir, que é Deus, e você vai ouvir homens e mulheres falhos. E aí você vai se embaraçar no seu caminho e vai se perder na escuridão desse mundo. Por isso que Deus está falando hoje, irmão, e fala sempre: filho meu, dá-me o teu coração. Que lugar é esse que Deus deseja todo dia, irmão? É o lugar das decisões, como eu disse, das escolhas. É o lugar seu, é o seu lugar. O que implica isso, pastor? O que implica isso? Implica sim nos nossos desejos, nos nossos sonhos, implica no nosso ego muitas vezes. Implica sim no nosso orgulho muitas vezes. Não, eu não vou fazer assim, eu não vou entregar isso aqui, eu não vou fazer isso aqui. Implica nisso. Irmão, Deus é direto e reto. Deus já fala o que Ele quer. Por que Ele está pedindo? Ele não está arrombando corações, portas, Ele não faz isso. Lemos lá Apocalipse 3:20, quando Jesus fala com a igreja. Leia Apocalipse 3:20 na sua casa. A última igreja, a igreja está lá em Apocalipse, igreja de Laodiceia. Jesus está batendo na porta. E Ele diz assim: aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. É aquele que ouvir a minha voz, não é a minha batida, irmão. Então por que Ele está batendo se eu preciso ouvir o que Ele está dizendo? Eu vou de novo dar um exemplo que eu dei há um tempo atrás aqui, da mãe que chegou na casa dela, e o garoto estava do lado de dentro, o portão trancado, e ele lá no fundo da casa. A mãe chegou, bateu no portão, uma vez ele não ouviu, bateu duas, ele não ouviu, bateu a terceira vez, quase derrubou o portão, ele não ouviu. Irmão, mas a hora que ela gritou, a hora que ela deu aquele grito,
Ô fulano, abre o portão. O menino saiu catando cavaco, mas foi lá abrir o portão. A batida ele não ouviu, mas a voz ele ouviu. O mínimo que eu e você precisamos ouvir é o que Jesus está falando. É o seu chamado para conosco nessa noite. Ele está batendo, sim, a batida é só um detalhe. A batida é para dizer que Ele está na frente da minha e da sua casa. Agora eu e você precisamos ouvir a sua voz. Onde é que nós vamos ouvir a voz de Deus? Quando o nosso coração está aberto, quando o nosso espírito já está pronto, e Deus está dizendo: filho meu, dá-me o teu coração. Não é negociar, Senhor, toma aqui nessa noite eu vou te dar. Nesse culto eu vou te dar o meu coração. Mas aí você sai porta fora, irmão, dá de volta, Jesus. Dá de volta, porque eu preciso fazer algumas coisas essa semana, e eu preciso do meu coração de volta. Não vai ter jeito de o Senhor ficar com ele, porque eu tenho que fazer algumas escolhas, o Senhor não vai gostar. Irmão, o Evangelho é isso. Deus pede o mais principal, a sede da nossa alma, Ele pede. Aí você pode dizer assim: então Deus quer ter todo o controle na minha vida? Quer ter todo o domínio na minha vida? Ele quer. E aí se eu digo assim: não, mas aí vai ficar muito difícil de viver. Não vai ficar difícil de viver. Você vai viver tudo que Ele tem para você, irmão. Amém? E o que Deus tem para mim e para você são planos de bênção, são planos de paz, de vitória e de grandezas. Aleluia. Mas o problema é que nós temos essas reservas de entregar aquilo que Deus está pedindo. Eu quero fazer perguntas aqui. Quem é digno de receber o nosso coração? Será que aquele nessa noite que pede o meu e o seu coração é digno de recebê-lo? Será que Deus é digno de receber todas as minhas intenções, sejam elas positivas ou negativas? Quem é digno de cuidar dele? Quem é digno? Será que ele é digno de cuidar dele? A quem entregá-lo tendo tranquilidade e paz ao saber que jamais viria machucá-lo? Quantas pessoas se machucam no relacionamento, irmão? A mulher entrega o coração para o homem, depois ela se machuca. Ou o homem entrega o seu coração para uma mulher em uma paixão, mas lá na frente ambos se machucam por conta de intrigas e problemas. Mas se existe uma pessoa que jamais vai machucar meu e o seu coração, se chama Jesus de Nazaré. Se tem uma pessoa, um Deus homem, que você pode entregar a sua vida para Ele, entregar o seu coração para Ele, que jamais Ele vai frustrar você, jamais Ele vai machucar a sede da sua alma, se chama Jesus. Se Jesus está pedindo, é porque Ele tem um propósito. Ele não pede por acaso, irmão. Jesus não quer entrar na minha casa, na sua casa por acaso. Quando Jesus está batendo na porta lá, Apocalipse 3:20, Ele está batendo na porta para entrar para um propósito. Entrarei, cearei com Ele e Ele comigo. O propósito é nos levar para uma comunhão profunda na sua presença. Como viver com Deus sem ter intimidade e profundidade? Com o Deus do cristianismo, o Deus do Evangelho, ou nós temos intimidade ou nós não temos. Irmão, todas as religiões que existem no mundo, que você puder imaginar, todas as religiões, budismo, islamismo, espiritismo, todos os ismos que você encontrar por aí, todas elas que você encontrar, o seu líder já morreu em algum momento, o seu profeta já morreu em algum momento, mas o fundador, o estabelecedor, aquele grandioso que fundou a sua igreja, está aqui nessa noite no nosso meio. Jesus morreu, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia, e Ele está conosco. Por isso que não tem como eu viver sem a sua presença. E se eu detectar que a sua presença não está comigo, alguma coisa aconteceu. Aonde é que está o meu coração? Está no meu total poder? Eu já entreguei totalmente para Ele. Jesus vai para Samaria. Se você ler João capítulo 4, Jesus, a Bíblia diz, João ao escrever o seu evangelho, ele vai dizer que era necessário que Jesus passasse por Samaria. Samaria, irmão, Samaria
era onde havia classes de pessoas pobres. Nós sabemos que Israel era um Israel dividido norte e sul, Galileia, onde estava Samaria norte, e Judeia, onde estava Jerusalém no sul. Jesus saiu das regiões da Judeia e foi para Galileia ao norte, onde estava Samaria. E em Samaria estavam os samaritanos. Judeus e samaritanos, havia uma mistura ali. E os judeus não se davam com os samaritanos, lembre-se disso. Pastor, quem são os samaritanos? É a mistura de judeu com outros povos. Aí saiu a raça miscigenada. E os judeus não aceitavam o samaritano, porque eles só queriam ter contato com o seu próprio povo. A Bíblia diz, João escreve e diz que era necessário que Jesus passasse por Samaria. Necessário. Quando nós lemos João capítulo 4, a partir do versículo 7, Jesus vai para Samaria. E ao meio-dia ele encontra-se com uma mulher no poço de Jacó, a mulher samaritana. Os seus discípulos vão comprar comida e Jesus fica no poço com aquela mulher, conversando com ela. E nós conhecemos aquele diálogo. O diálogo da mulher com Jesus, ou de Jesus com a mulher, era improvável, porque um judeu não falava com o samaritano, ainda mais um mestre, ainda mais um rabino. Mas Jesus para do lado do poço, onde a mulher ao meio-dia está retirando água. E tem alguns detalhes aqui. Por que ela está tirando água ao meio-dia? Nós entendemos que essa mulher tinha um problema. Alguns vão dizer que essa mulher era prostituta. Essa mulher tinha uma vida muito complicada. Então ela ia nessa hora buscar água, porque as demais mulheres não estavam ali, para não ser vilipendiada, chacoteada, humilhada. Então ela ia nesse horário. E Jesus vai justamente nesse horário, irmão, no poço, na hora que ela está ali retirando a água. E Jesus puxa assunto com ela. Jesus puxa uma conversa com ela. A mulher jamais esperava que isso acontecesse. Jesus inicia o assunto com aquela mulher pedindo água para ela. E diz assim: mulher, dá-me de beber. Dá-me de beber. A mulher leva um choque ao ouvir um judeu, um homem santo, se reportar a ela. Ela olhou para a condição de vida dela, olhou porque era samaritana, estava ali sozinha, mais ele. E ele diz: dá-me de beber. E ela diz: como é que é? Como sendo tu judeu e eu samaritana, você não tem como a gente ficar conversando aqui, tem problema. Ela ficou admirada. Abra sua Bíblia aí comigo, João capítulo 4, versículo 6. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se junto da fonte. E era isso quase a hora sexta, quase meio-dia. Veio a mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? E aí, entre parênteses aqui, porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conheceres o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e eu te daria água viva. A mulher disse: Senhor, tu não tens com que tirar a água e o poço é fundo, onde pois tens a água viva? Jesus disse: se você soubesse quem está te pedindo, filha, você que me pediria, e eu te daria água viva. E depois ela diz assim: tu és maior do que Jacó, nosso pai, com que nos deu o poço, bebendo dele próprio e os seus filhos, do seu gado. Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Irmão, preste atenção nesse diálogo aqui. A mulher disse: como pode, sendo tu judeu, pedir água para mim que sou samaritana? Jesus não entrou nesse assunto. Você percebeu que Jesus não entrou nessa discussão? O que Jesus quer fazer aqui, irmão? Essa mulher está com um problema. O que acontece, irmão? Todos os momentos que Jesus estava caminhando, Ele estava desejando pelo coração dos homens e mulheres. Quando Jesus pede água para essa mulher, Ele está com sede, não está? Ele não estava andando pelas terras empoeiradas de Jerusalém, de Israel. Não estava com sede? Não estava? Mas Jesus não estava só preocupado com a sua sede,
Ele estava preocupado com aquele coração e ele queria fazer uma obra naquela alma. Irmão, a conversa vai se estender. A mulher fala do poço, fala de Jacó, mas olha o que vai dizer um pouco mais à frente, o versículo 14. Jesus disse: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água para que eu não venha mais aqui, para que eu não mais tenha sede, não venha aqui tirá-la. Irmão, você percebeu como que a gente é? Então, se o senhor tem água aí, se o senhor tem uma fonte, me dá, que eu não preciso mais vir aqui buscar nesse lugar, que eu já vou ficar tranquila com essa água. Aí Jesus vai fazer o seguinte, Jesus no verso 15 diz assim, verso 16 Jesus disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. E a mulher respondeu e disse: não tenho marido. Jesus disse: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, o que agora tens não é teu marido, isso disseste bem. Aí Jesus chega no ponto que ele queria, irmão, no coração da mulher. Um pedido de água, um simples copo de água, leva Jesus para o coração da mulher samaritana. Vai e chama o teu marido então. Disse a mulher: Senhor, vejo que tu és profeta. Jesus revelou para aquela mulher: olha, você teve 5 já, e o que você tem agora não é teu marido. Talvez é um caso, pode ser um adultério, esse não é teu. Irmão, aquela mulher teve a sua vida transformada por um encontro poderoso com Jesus. Jesus, ao revelar a sua realidade, ela abriu o seu coração. Jesus falou dos seus relacionamentos frustrados. Mas Jesus estava ali para tocar no passado da mulher? Sim, Jesus tocou no passado dela, mas tocou para curar o seu passado, tocou para curar a sua vida como Ele fez. Jesus estava mostrando o verdadeiro relacionamento para aquela mulher. Irmão, para uma pessoa que está muito frustrada com muitas coisas, com muitas situações por muito tempo, essa mulher frustrada com relacionamento, um após outro, Jesus agora estava mostrando para ela um relacionamento que não frustraria mais o seu coração. Jesus mostraria agora para ela um relacionamento que não traria mais peso no seu coração, que não deixaria mais o seu coração quebrado, que não deixaria o seu coração mais agora duvidoso. Jesus estava levando ela para um relacionamento com Deus, e é o relacionamento com Deus que vai guiar a nossa vida para o propósito de Deus. O marido que essa mulher precisava, irmão, estava em Deus. Está entendendo o que eu estou falando para você? O marido que ela precisava estava em Deus, não estava na escolha dela. Deixa eu tentar trazer para a nossa realidade, irmão. A cura que você precisa está em Deus. A resposta que você precisa está no Senhor. A direção que você precisa está totalmente nele. Por isso que Ele está pedindo o seu coração. A frustração das coisas que você já passou e talvez continua passando, a resposta está na entrega do seu coração para Ele. Quando aquela mulher abriu o seu coração e ela viu que Jesus vê o seu passado totalmente, quando ela viu que Ele era profeta e tinha revelado o passado dela, o seu coração se abriu para Ele, se abriu totalmente para Ele. Aquela mulher teve a sua vida totalmente transformada. Jesus a levou para um relacionamento poderoso com Deus. A sua vida nunca mais foi a mesma, nunca mais. Aquela mulher sempre deu o seu coração a relacionamentos passageiros, mas agora entregou o seu coração a um relacionamento eterno. Que diferença tem aqui, irmão? É que no relacionamento eterno, o meu com Deus, você com Deus, os nossos relacionamentos humanos não serão frustrados, porque é Deus que guia, é Deus que direciona as nossas vidas. Amém? O que nós vamos fazer? Pegar o nosso coração e entregar para o homem? Entregar para a mulher? Nós vamos pegar o nosso coração, vamos entregar para a circunstância? Vamos entregar para os problemas? Para a dúvida? Nós vamos entregar para o Senhor, que sabe cuidar dele. Amém? Por que tem muita gente com ansiedade, irmão, com crises? Por que tem muita gente com depressão? Por que tem muita gente com todas as doenças que falam da alma, da psique, do coração humano?
Entrega o seu coração ao Senhor. Davi disse, o Salmo 37, o verso 4 e 5, Davi disse isso. Entrega o seu coração ao Senhor, a sua vida ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Deseja o Senhor com todo o seu coração, não te estribe no teu próprio entendimento, confie no Senhor. Aquela mulher mudou a sua vida, teve a sua vida transformada, porque entregou a sua vida, o seu coração para Jesus. Um dia Jesus está caminhando, um jovem rico para perto dele, e o chama, e o jovem pergunta assim: Senhor, como é que eu faço para herdar a vida eterna? O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus olha para ele e diz assim: você tem observado os mandamentos? Você tem guardado os mandamentos? E Jesus cita parte dos mandamentos: não matarás, não roubarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, e assim por diante. Aí o jovem diz assim, o jovem rico diz assim: Senhor, sim, desde a minha meninice eu tenho guardado tudo isso, eu tenho observado e guardado tudo isso. Aí Jesus diz assim: falta para você uma coisa ainda, filho, falta uma coisa para você. Irmão, na cabeça daquele homem, eu acho que girou assim, falou assim: esse rabino deve estar com um problema. Será que ele não está vendo quanto que eu sou rico, tantas coisas que eu tenho? Talvez ele estava com a sua cavalgadura ali, irmão, com algumas bolsinhas de prata, moedinhas de ouro. Era uma pessoa rica, assim a Bíblia o denomina. E Jesus disse: falta uma coisa ainda. Como é que você fala para um rico que falta alguma coisa para ele? É uma ofensa. Quer ofender um rico, irmão? Fala que falta alguma coisa para ele. Ele quase bate em você. Aí Jesus falou: te falta alguma coisa ainda. Aquele jovem que estava envolto às suas riquezas, desejava a vida eterna, mas era apegado às coisas terrenas. E ele vai e pergunta para Jesus: o que é necessário eu fazer para ter a vida? Será que eu e você podemos fazer alguma coisa para ter a vida eterna? Será que nós podemos dar alguma coisa para Deus para ter a vida eterna? Será que nós podemos pagar alguma coisa para entrar no céu? Se não for debaixo do sangue que foi derramado na cruz, se não for pela graça, se não for pela fé e pela graça em Cristo Jesus, jamais entraremos naquele lugar. Jamais. O jovem tinha perspectiva das coisas terrenas, querendo entrar no céu. Jesus disse: falta uma coisa para você ainda. A cabeça dele bugou. Como assim? Como assim? Falta o que para mim? Tem observado os mandamentos? Tenho, Senhor. Eu sou comprometido com a religião. Oh, com a religião. Eu sou certinho. Eu faço tudo bonitinho. Pode acreditar, eu sou de Deus. Eu sou o cara de Deus. Jesus não questionou ele a esse respeito, irmão. Ele era fiel, tudo certinho. Era um judeu, guardava a lei. Mas isso é suficiente para você entrar no céu? É suficiente? Aí Jesus disse: tá bom então, glória a Deus. Não, Jesus não disse isso, irmão, eu que estou falando. Tá bom então, glória a Deus. Se você guarda, você é uma bênção. Então faz o seguinte então: pega tudo que você tem, vende, dá aos pobres e me segue. Porque eu quero o teu coração. O teu coração está nesse lugar. Pega tudo que você tem, vende. Jesus não disse dê, ele disse vende e dá aos pobres. E depois segue-me. A Bíblia diz que o jovem se entristeceu e virou as costas para Jesus e foi embora, porque as riquezas estavam no seu coração. Aonde estiver o teu tesouro, aí estará o vosso coração. As riquezas estavam assentadas no coração dele. Irmão, eu lembro quando era criança, da idade do Heitor, da Ana Vitória, eu assisti um desenho, você assistiu também, eu tenho certeza, o do tio Patinhas, lembra? Era o tio Patinhas e os três sobrinhos. E o tio Patinhas tinha um cofre grandão, e naquele cofre era cheio de ouro, irmão, de moeda.
E o tio Patinhas adorava aquele lugar, era o lugar do culto dele. Ele tinha um ciúme com aquilo ali, ele tinha um cuidado com aquela riqueza. Esse jovem rico era tipo esse tio Patinhas da sua época. Aquilo para ele era a sua vida, o seu coração estava preso àquelas coisas. Quando Jesus pede o seu coração, ele recua. Ele não deseja vender o que ele tem e dar para os pobres. Ele deixou o reino de Deus de lado para ficar com o reino da terra, tão passageiro, tão limitado, tão corrompido. Ele desejava a salvação, porém estava apegado às coisas transitórias. Tem muita gente assim, irmão. Ele desejava a salvação, mas também a riqueza. O nosso viver em Cristo, por toda a eternidade, é maior do que qualquer riqueza. Aqui, irmão, não estou combatendo riqueza, não estou combatendo dinheiro, boa condição, nada disso. Estou falando para você, aonde nós colocamos as coisas nos seus devidos lugares. Ele poderia continuar servindo a Deus, ser rico, mas seu coração reorientado na vontade de Deus. O problema é que, ao Jesus pedir o seu coração, Ele mostrou o verdadeiro sentido, onde estava o seu coração. Deixa eu perguntar para você nessa noite, aonde está o seu coração nessa noite? Ele mostrou onde estava o seu coração, apegado às coisas, os impedimentos desta vida, contra o convite de Jesus, dizendo para ele, segue-me. Não vai dar para seguir Jesus, eu tenho esse monte de coisa aqui, eu não posso me desfazer disso aqui não, isso aqui é mais importante. Como é que eu posso me desfazer de tudo isso, para poder seguir Ele? Esse é o maior impedimento, irmão. Esse é um exemplo, estou falando assim, há tantos impedimentos em tantas almas entregar a sua vida para Jesus, que são coisas tão pequenas e passageiras, diante daquilo que Deus tem para oferecer para mim e para você. O outro caso poderoso da mulher pecadora que derramou seu coração aos pés de Jesus, João capítulo 7, versículo 37, lembra? Jesus entrou na casa do fariseu, aquela mulher entrou porta dentro, aquela mulher pecadora pegou o seu nardo puro, que estava ali na sua jarra, na sua botija, e ela vai, e ela despeja aquele bálsamo nos pés de Jesus. Aquela mulher, ao contrário da samaritana, ao contrário do jovem rico, ela deliberadamente foi e derramou o seu arrependimento aos pés de Jesus, e em lágrimas ela enxugava os pés do Senhor com seu cabelo. Ela estava derramando o seu orgulho, a sua vaidade, estava com seus cabelos, que era um lugar que a mulher preserva, que a mulher tem como de muita estima, ainda mais para uma judia naquela época. Mas sendo ela uma pecadora, ela foi com seus cabelos enxugando os pés de Jesus, por muitas vezes enxugando o pé de Jesus. Ela ungiu Jesus com o seu óleo. Alguns historiadores dizem que aquele óleo que ela derramou aos pés de Jesus tem preço de 1 ano de trabalho. 1 ano de trabalho. Ela derramou 1 ano de trabalho aos pés de Jesus, quebrando aquele vaso, derramando aquele azeite e chorando e enxugando os pés de Jesus com o seu cabelo. Isso mostra uma entrega verdadeira, genuína, onde o orgulho está ruindo, a vaidade está ruindo e o seu coração está sendo derramado aos pés do Senhor. O seu coração foi totalmente entregue aos pés do Senhor Jesus. Muitas vezes estamos presos ao passado, irmão. Aquela mulher pegou o seu passado e colocou diante de Jesus. Ela derramou o que era mais precioso. 1 ano de trabalho ela derramou, literalmente. Alguém olhou e falou, que absurdo, derramou um nardo puro desse jeito. Essa é a resposta de um coração arrependido, de um coração que ama a Deus verdadeiramente, que não está computando coisas, que não fica olhando para o valor monetário, que não está olhando para isso ou para aquilo, mas que deseja adorar e se render verdadeiramente. Não, eu vou dar isso aqui, vou aproveitar o gancho, tá, irmão? Vou dar isso aqui na igreja, eu vou dar
Isso aqui lá, eu vou levar lá, eu vou levar isso aqui para Jesus. Como assim? Não, é muito eu fazer isso. Não, a mulher não negociou, ela pegou a sua preciosidade e derramou diante do altar de Deus. Jesus não pediu, não mandou, ela fez, porque o seu coração estava desejoso por Ele. Aquela mulher, irmão, foi transformada. Paulo diz em Filipenses 13, 14, diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Se nosso coração muitas vezes está preso no passado, nós não temos condição de romper. Essa mulher entregou tudo o que ela tinha, mostrando o seu coração, entregando o seu passado, rendendo a sua vida verdadeiramente diante do Senhor, não fazendo conta daquilo que ela estava dando. Não era só pelo valor monetário do bálsamo, não, irmão. Era o seu coração verdadeiramente entregue. 2 Coríntios 5,16 diz assim: assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que também tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecendo deste modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? O desejo de Deus ter o meu e o seu coração é fazer tudo novo de dentro para fora, irmão. De dentro para fora. A mudança que o Espírito Santo faz não é só no estereótipo, mas tem muita gente metida com religião, achando que está agradando a Deus, julgando a vida do outro. Não é isso que Deus quer. Nós conhecemos a Cristo, Ele está dizendo, ainda que nós não temos conhecido o Cristo segundo a carne, Paulo está dizendo, ainda que nós não temos andado com Ele, agora já não conhecemos deste modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. Deixa eu fazer uma reflexão aqui com você, irmão. Olha para a sua vida e agora. Aí, agora onde você está? Olha para dentro de você. Rapidinho, olha para dentro de você. Fecha os teus olhos um pouquinho. Olha para dentro de você agora. Vê se você encontra alguma coisa velha. Vê se você identifica na sua vida alguma coisa velha. Lá na sua casa, que te remete ao passado. Olha para dentro da sua alma. Lá no fundo da sua alma nessa noite, pelo Espírito Santo, Ele que revela todas as coisas. Veja se você encontra alguma coisa velha do passado na sua alma ainda nessa noite. Veja se você encontra algum vestígios de coisas antigas dentro de você. A Bíblia está dizendo, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se você identifica algo velho nessa noite na sua alma, você precisa jogar fora, irmão. Deus está pedindo esse lugar nessa noite. Deus está pedindo esse lugar nessa noite, porque Ele está falando de uma entrega, um desejo de mudança, deixarmos o orgulho, a vaidade, não deixar essas coisas nos dominar e não cedermos diante de Jesus. Só teremos o verdadeiro perdão de Jesus mediante a verdadeira entrega. Sabia que os homens criticaram aquela mulher? Essa pecadora, esse pecador, mas Jesus a recebeu. Jesus recebeu aquela entrega. A quem eu e você daremos o nosso coração? Tem muita gente querendo Ele, irmão. Tem muita gente querendo Ele. Porque quem tem o nosso coração domina a nossa vida. Quem tem o nosso coração domina os nossos passos. Que seja Deus nessa noite, até Jesus voltar. Aleluia. Deuteronômio 4:29 diz assim: então dali buscará o Senhor teu Deus e alcançarás, quando buscares de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Nós cantamos o louvor aqui: Senhor, formoso és, tua face eu quero ver. Vem, Senhor, acende a chama que uma vez brilhou. Vem limpar, resplandecer no meu interior o teu verdadeiro amor. Vamos orar, falar com Deus.
você tem a oportunidade nessa noite de entregar o seu coração para o Senhor. Se você quiser vir aqui à frente, fique à vontade ou aí no seu lugar. Fale com Ele, apresente as tuas razões, apresente o teu passado, entregue a sua vida ao Senhor nessa noite. Reconheça as tuas limitações, os teus orgulhos e vaidades, e se entregue diante do Senhor nessa noite. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, Pai, nós te adoramos, Pai, nessa noite. Nós nos rendemos mais uma vez ao Senhor. Nós reconhecemos, ó Pai, o teu pedido nessa noite, Jesus. Nós reconhecemos o teu pedido nessa noite, diante do nosso coração. E nós nessa noite não, Senhor, não bloqueamos. Nós nessa noite não recusamos. Nessa noite não, Senhor, nos fazemos de rogados. E também, Senhor, não viramos as costas para Ti. Nessa noite nós reconhecemos a Tua palavra, Senhor. Reconhecemos que precisamos estar aqui, nesse lugar do Teu chamado, do Teu propósito, aquilo que o Senhor falou comigo e com cada um dos Teus filhos e filhas, Pai. Nessa noite novamente nos entregamos a Ti, vem brilhar em nossa vida, que a Tua chama venha a ser acesa novamente, e o Teu fogo possa arder no nosso coração. Espírito Santo, enche essa casa espiritual. Espírito Santo, enche esse coração com a Tua presença e o Teu fogo, acende a Tua chama, ó Pai. Vem limpar, purificar e santificar, como nós precisamos de Ti, amado da nossa alma. Que se cumpra a Tua palavra, Senhor. Que se cumpra a Tua palavra, Senhor. Oh meu Deus, em nome de Jesus, a Tua palavra que não volta vazia. Que se cumpra a Tua palavra, Pai, na vida da Tua filha que vem diante do Teu altar, que vem diante da Tua presença. O Senhor conhece, Pai, o íntimo, o coração dela nessa noite. Espírito Santo, vem com a Tua resposta. Espírito de Deus, vem com o Teu poder. Espírito Santo, vem com a Tua obra, Pai, e faz de dentro para fora. Cumpre o Teu propósito, o Teu projeto, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós Te louvamos, Te exaltamos nessa noite, na beleza da Tua santidade. Santo é o Teu nome, santo é o Teu nome.